Bora tentar gravar esse vídeo. Se você tá assistindo isso aqui, eu já peço que você deixe seu like. Se possível, se inscreva. E se quiser um comentário também, porque se esse vídeo foi ao ar, foi por muito esforço. Porque eu tô com uma tosse já. Minha tosse vai fazer aniversário de 1 mês amanhã. Todo mundo, parabéns pra ela. Mas eu já precisava gravar um vídeo aqui pro canal, porque o canal tava meio abandonado esse mês, aconteceu muita coisa e eu não consegui, ainda tem vídeos da Bienal que eu quero postar, ainda tem várias coisinhas que eu quero gravar e fazer e trazer pra vocês, mas não deu certo esse mês, porque foi um caos. Mas de qualquer forma, eu queria chegar aqui e gravar esse vídeo sobre House of the Dragon, porque eu prometi um vídeo sobre a segunda temporada de House of the Dragon quando a segunda temporada saiu, em 2024. 2 anos depois, aqui estou eu, revisitando a segunda temporada de House of the Dragon pra poder falar sobre as minhas expectativas pra a terceira temporada. Então, eu nunca fiz um vídeo sobre House of the Dragon ou Game of Thrones, etc. Mas eu não quero ir muito longe, não. Mas só quero deixar uma coisa clara. Eu nunca terminei Game of Thrones, porque a vida é muito curta. Eu acho que o último episódio que eu assisti foi o último da 6ª temporada que eu assisti com meus amigos. Eu acho que foi esse o último episódio que eu assisti, mas eu nem lembro, não tenho certeza. E tem muito tempo. E assim, eu larguei de mão, porque assim, eu li as Crônicas de Gelo e Fogo, todos os livros, em 2012. Assim que saiu A Dança dos Dragões no Brasil, eu já tinha lido os 4 no mesmo ano, e aí eu li A Dança dos Dragões, estou esperando desde então uma continuação. Mas, e assim, foi um dos primeiros livros que eu dividia a posse deles com a minha mãe. Hoje em dia eu não tenho mais eles, mas essa é uma longa história que a gente não vai entrar nesse aspecto hoje. E assim, a gente assistia as temporadas assim, numa época que as redes sociais não eram tão insuportáveis, assim, de todo mundo postar spoiler o tempo inteiro. E a gente assistia Game of Thrones meio assim, sempre abria o sinal da HBO e tinha uma maratona da última temporada, do ano anterior, e aí o primeiro episódio era no sinal aberto. E aí a gente assistia o primeiro episódio, e depois no ano seguinte, quando saía a próxima temporada, a gente assistia de novo, fazia a maratona dos episódios que a gente não viu, e assistia o primeiro episódio da nova temporada. E foi assim até minha mãe morrer em 2014. Depois eu continuei com esse apego a Game of Thrones por algum tempo, e eu assistia com meus amigos assistiam juntos e tal. E aí eu lembro que no último episódio da 6ª temporada a gente se reuniu na casa de um dos meus amigos e assistimos esse episódio. Teve até uma temporada também que todo mundo se reuniu na minha casa pra assistir. Mas a partir da 7ª temporada eu meio que larguei de mão. O livro não saía, não tinha continuação, e eu não queria que a história fosse, tipo, tão em controle, a escrita ficasse tão em controle da série, e a série definisse como a história acabava, digamos assim, né? Pra mim, o canon sempre vai ser separado e o canon dos livros é outro. E assim, na verdade, eu ignoro o final de Game of Thrones. Os episódios que eu não assisti, eu completamente ignoro. E assim, quando saiu House of the Dragon em 2022, eu também não tava muito interessada em assistir, não. Mas quando foi saindo, eu fui vendo os conteúdos sobre, e eu fiquei tão assim, que eu acabei meio que me interessando. E aí eu fui e consegui o audiobook de Fire and Blood, de Fogo e Sangue, de graça. Ouvi tudo de uma vez, fiquei doida e fui começar a assistir a série. Foi assim que a gente acabou, inclusive com esta blusinha e com a minha obsessão. Então assim, 2022, quando saiu a primeira temporada, lá fomos nós assistir House of the Dragon. Foi um momento, tipo, uau pra mim, que, tipo, me trouxe de volta completamente o meu amor pela alta fantasia. Eu até escrevi um livro de alta fantasia, mas isso também é um assunto pra outro momento. E assim, foi um momento que eu fiquei extremamente apegada e amor e coraçãozinho. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, quem tá chegando agora, oi, bem-vindos. Vocês vão descobrir muito aqui neste vídeo. Mas vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu não acho que a adaptação ela precisa ser igual. Não existe isso da adaptação ser igual, porque é completamente impossível. A gente não fala só de impossibilidades dentro do que é necessário para fazer um filme, uma série, etc. Porque a gente tem custos de produção, a gente tem atores, a gente tem localização, então é muito mais difícil você escrever uma série ou um filme do que você escrever
um livro. No livro você pode inventar qualquer coisa, porque a escrita é a versão final, enquanto numa adaptação, a escrita ela não é a versão final. A versão final é a versão que você assiste. E assim, eu não sou exigente com esse tipo de coisa. A minha exigência é que uma adaptação ela faça sentido dentro da escrita dela própria. E é aí que entra em questão a greve dos roteiristas de 2023. A greve dos roteiristas de 2023, dos roteiristas norte-americanos, ela aconteceu quando a produção da segunda temporada de House of the Dragons ia começar. A greve ela foi disparada e tal. E assim, mesmo sendo uma série prioritariamente britânica e tal, os roteiristas da série, eles são associados ao WGA, que é o sindicato dos roteiristas norte-americanos, até porque é uma produção americana. Se não fosse uma produção americana, ela não seria elegível para Emmys. Por causa disso, ela é uma produção norte-americana. Pela HBO, o estúdio ser norte-americano também. Isso é todo um estado complexo da televisão. Mas a questão a greve começou em 2023 e logo depois ia começar a produção de House of the Dragon. Normalmente, e em vários outros lugares, a produção seria suspensa. Em vários outros estúdios suspenderam produção e tal, e tiveram essas escolhas. A HBO, o estúdio e tal, e a produção falou, não, os roteiros estão prontos. A gente vai gravar e os roteiros estão prontos, então a gente não precisa parar. E os fãs, né, que também não entendem um pouquinho do processo e falam um pouquinho de escrita, eles apoiaram isso. Não, os roteiros estão prontos, não tem nada mais pro roteirista fazer e vamos gravar assim. Só que existe os roteiristas que ficam no estúdio, ficam no set, porque quando você escreve uma coisa, é diferente de você assistir aquela coisa. É uma cena que você vai ver e tá assistindo e você fala, não, essa cena ela ficou muito longa. E assim, se cortar depois na edição vai ser um problema, então é melhor a gente reescrever pra manter a história de uma forma lógica, sem precisar de cortes na edição, porque o corte da edição é uma coisa, do roteiro é outra. Enfim, a segunda temporada ela foi produzida sem os roteiristas no set. A maior parte dela, acho que no finalzinho, acho que foram, tipo, 6 meses pra gravar. Da metade pro fim, teve roteirista no set, digamos assim. Só que, claro, os episódios, especialmente, já estavam roteirizados, etc. Eles são gravados fora de ordem. Eles vão gravar o episódio 7 em uma senha. O episódio 7, eles gravam o primeiro episódio, enfim. Quando já é uma produção toda assim, eles gravam de acordo com a agenda de gravação. Eles não gravam de acordo com a ordem, eles gravam de acordo com uma agenda de produção que tem a ver com quanto tempo a localização vai estar disponível, onde os atores estão, a agenda dos atores também, porque às vezes eles têm outra produção pra divulgar, outra coisa pra fazer, etc. Então, enfim, é gravado de uma forma aleatória e, digamos, nos últimos 3 meses de produção, que a gente não sabe quais cenas foram gravadas, etc., tinham roteiristas, mas nos primeiros 3 não tinham roteiristas. Qual é a minha conclusão a respeito disso tudo? E eu que fui extremamente contra não ter a série ser gravada sem roteiristas no set. Quando a segunda temporada saiu, a minha expectativa estava lá embaixo, porque, pra mim, o mais importante sempre vai ser a escrita. O mais importante, o que vai traduzir ele sempre vai ser a escrita, porque a escrita, apesar de um roteiro ele não ser a versão final que vai chegar às pessoas, a escrita ela envolve tudo, ela acompanha tudo. O negócio mais escrito pode foder até com CGI de um negócio, entendeu? Porque, enfim, a escrita, pra mim, pelo menos, é o mais importante deste processo. Então, minha expectativa, quando a segunda temporada saiu, tava no pé. E eu acho que por causa disso, nos primeiros 6 episódios, dos 8, eu gostei. Porque eu tava com uma expectativa tão baixa que os primeiros episódios foram saindo e as pessoas estavam meio desesperadas. E eu fiquei tipo, gente, eu até que gostei. Com ressalvas, claro. Com ressalvas. Porque eu acho que a história, ela tava conseguindo continuar, pelo menos nos 2 primeiros episódios, continuar de onde ela tinha parado. Só que aí a gente vê alguns aspectos da história que eles poderiam ter sido pensados melhor no momento da escrita pra poder trazer. Porque, novamente, a gente retorna àquela ideia de que a adaptação, ela não precisa ser fiel ao texto original, porque ela é outra coisa, ela é uma outra história, digamos assim. Mas a história que está sendo escrita pelos roteiristas, ela precisa fazer sentido. Vamos começar por um dos aspectos que a galera mais fala, que é Raincent. Só pra deixar claro, eu não me considero uma Raincent shipper, não porque eu não shippo. Como esclarecer? Eu não assisto House of the Dragon por causa do
dos casais. E eu não tenho, tipo, expectativas pra casais, pra quem vai ficar junto e etc. Pra mim, a questão é a história falsa, a história dentro da história. Tipo, a história falsa que eu digo é porque não é a história do mundo, não é um drama histórico, é uma história. Mas eu gosto desse aspecto histórico e da forma como ele tá sendo contado. E aí a gente começa falando de Rancid. Gente, Amy e Olivia, a química é de outro universo, então é óbvio que eu amo as cenas onde Alicent e Rhaenyra interagem, porque a química de cena, como parceiro de cena, é surreal. Mas às vezes não tem atuação, não tem química em cena que salve um texto ruim. E um dos aspectos que mais me incomodaram na forma como Rancid foi tratada na segunda temporada é porque subestimou o poder de Alicent e Rhaenyra longe uma da outra. O poder que elas teriam em ainda estarem conectadas longe. Eu acho que forçaram encontros que não eram necessários, mas que ainda assim poderiam transmitir certa conexão. Porque até, tipo, o mal-entendido da primeira temporada foi uma das escolhas narrativas mais legais, do meu ponto de vista, mais interessantes mesmo que foram feitas. Porque eu acredito que a Alicent, com uma pessoa que ela correu pra religião, de certa forma, ela sentir naquele momento que o marido dela, quase morrendo, estava querendo que o Aegon fosse rei, tinha um significado pra ela. Foi burro, foi trouxa, foi não sei o que, mas, tipo, tinha um significado, fazia sentido pra personagem ali dentro. E aí o mal entendido ia causar muito caos, ia causar muita guerra, ia causar muita violência, ia causar tudo, mas era um mal entendido que ia desenvolver tudo aquilo ali, mas eles vão e resolvem o mal entendido no 4º episódio da segunda temporada. Tipo, eles quebram aquilo ali com a ida da Rhaenyra pra King's Landing. Eu fiquei tipo, por que tão rápido? Os memes foram legais, mas tipo, por que eles resolveram isso tão rápido? E aí tem um segundo encontro em outro episódio que, tipo, a minha crítica pra isso aí é que, tipo, primeiro vai tornar a chegada da Rhaenyra em King's Landing em meio que um favor da Alicent, o que é meio que nada a ver. Assim, né, isso é a perspectiva que eu tô tendo pra terceira temporada, mas talvez eles façam de outra forma. E, tipo, segundo, porque eu acho que é um encontro que ele deveria acontecer em King's Landing. Tudo que foi debatido ali deveria acontecer em King's Landing, deveria acontecer dentro do contexto de guerra. O fato é que os clímaxes do conflito estavam acontecendo em uma situação de, tipo assim... O fato é que os clímaxes dos conflitos da história estavam sendo resolvidos de uma forma muito corrida e muito explicativa demais. E aí entra no aspecto que, assim, uma coisa que o fandom de Bridgerton me ensinou, especialmente este ano, é que você pode explicar tudo. Explique. E que, ainda assim, o público em geral, especialmente quando a gente tá falando de séries ou de mídia que vai ter um alcance muito longo, muito grande, assim, um grande número de pessoas, você pode explicar tudo, sempre vai ter uma caralhada de burro que não entendeu nada. Você pode explicar tintim por tintim, o personagem pode olhar pra câmera e falar o que tá acontecendo, que o povo vai inventar uma teoria de que era outra coisa porque não entendeu o que tava escrito na história. E eu senti que a segunda temporada de House of the Dragon tentou fazer isso, tentou se explicar demais, tentou falar demais, mas fez isso de uma forma que acabou sendo uma escrita ruim. E assim, eu tava esperando menos, eu falei que eu gostei dos primeiros episódios porque eu tava esperando algo ainda pior. Só que assim, eu senti que a maioria das críticas do pessoal que já chegou falando assim, não, tá terrível, eles queriam ver as principais partes do livro adaptadas. E eu não tava no foco de deveria ser igual ao livro, eu tava no foco de deveria fazer sentido dentro da história que foi escrita. Que é completamente diferente do livro. Na primeira temporada, a galera falava muito que, tipo, a série era o que realmente aconteceu. O livro é, tipo, por ser escrito como um documento histórico e tem vários pontos de vista e cada um fala que aconteceu uma coisa diferente. O livro era o que mais ou menos aconteceu e a série era o que realmente aconteceu. O livro era um registro histórico que não necessariamente despencava a realidade, mas a série era. Só que assim, as mudanças da série foram profundas o suficiente para que elas não façam sentido dentro do universo do livro, entendeu? A gente pode... a gente não tem como falar que a adaptação é o que aconteceu
no livro. Não dá. É o que realmente aconteceu e foi registrado errado, por isso que o livro é diferente. Não dá pra falar isso. Então, assim, a primeira temporada, ela é uma história diferente. E a segunda temporada deveria ser uma continuação dessa história. E, assim, foram criadas altas expectativas pela primeira temporada e a segunda temporada, ela decepcionou nesse sentido. Só que como eu já tava esperando que a escrita fosse ruim, porque não tinha escritor no set pra poder olhar e falar, não, essa cena aqui, vamos fazer de uma forma diferente. Não, eu vou mudar isso aqui. Não, vamos reescrever isso aqui e a gente muda, altera isso aqui. Não tinha isso no set na primeira parte. Mas, então assim, pra mim, alguns aspectos até fizeram sentido e até foram interessantes. E a gente tem aquelas grandes questões de, tipo, Blood and Cheese. Terem tirado o filho mais novo do Aegon e da Helena foi um problema, isso e aquilo. Mas pra mim o problema principal não é nem necessariamente Blood and Cheese. Pra mim o problema principal é a forma como usaram os sonhos de dragão da Helena. Porque transformaram a Helena nessa personagem onisciente, que ela sabe tudo que tá acontecendo, que ela sabe tudo que vai acontecer. E aí, por causa disso, algumas coisas que acontecem na história dela, como, por exemplo, Blood and Cheese, se tornaram sem sentido. E Blood and Cheese acaba sendo o que desencadeia ela a chegar ao final dela. Porém, a gente sabe que, pelo fato dela ter todo esse drama, todo esse conhecimento e tal, claramente o que vai levar ao final dela é o fato dela saber tanto, assim como outros sonhadores de dragão. Só pra constar, eu li o livro em inglês, então, na minha cabeça, os termos estão em inglês. E eu assisto a série em inglês também, então volta e meia eu vou usar um termo aqui traduzido pela minha cabeça e não necessariamente como está na versão brasileira da série ou na versão brasileira do livro. A gente sabe que o fato dela ser uma sonhadora do dragão é o que vai levar ela ao final dela. A gente sabe que, tipo, ela tem todo o trauma, ela sabe demais, ela viu demais e tal. Só que aí ela não é aproveitada. Esse aspecto dela não é tão aproveitado. Eu acho que a Helena, ela tinha muito mais potencial na história e a gente poderia ver muito mais desse aspecto dela antes de Blood and Cheese. E depois também, acho que a gente poderia ter visto alguma coisa a mais. A gente se perdeu demais em algumas cenas que não precisavam estar ali, muito pouco em algumas coisas que fazem parte do processo. Porque, assim, é isso de que a série ela acaba se perdendo muito em coisas que não fazem tanto sentido mostrar pra gente. E porque estão explicando demais e acaba não mostrando outras coisas. Porque uma boa história, ela se encaixa, as peças, elas vão se encaixando, elas vão fazendo sentido, sabe? Elas vão se transformando ali. E o que acaba fazendo com que a história de House of the Dragon nem sempre seja tão boa assim, é justamente o fato de que as peças, elas não estão se encaixando. Inclusive, eu falei de que eu gostei da segunda temporada até certo momento. Eu acho que eu gostei de vários aspectos que as pessoas não gostaram tanto. Uma das coisas que me deixou cansada da segunda temporada, digamos assim, foi o Daemon e Harrenhal. Gente, demorou demais. A série, ela tem que saber quando parar. A chegada do Daemon em Harrenhal fez sentido. Algumas coisas que o Daemon tava vivendo em Harrenhal fez sentido até certo ponto. Depois de certo ponto, já deu. A série, ela tem certo foco no Daemon, porque, né, The Rogue Prince, ele tem todo aquele aspecto. Ele é um personagem muito importante pro próprio Jorginho. Mas, ao jogar o Daemon em Harrenhal, digamos assim, acabou que ele... parecia que eles acreditavam que o Daemon sustentava sozinho, digamos assim, uma história, entendeu? E não, o que a gente queria ver era o Daemon na interação, o Daemon no negócio. Essa introspecção do Daemon, esse vai e vem do Daemon, ele faria mais sentido em outros personagens. Eu acho que, por exemplo, a Alicent é uma personagem mais introspectiva. Já o Daemon, a gente quer ver o Daemon na ação e a gente quer que a personalidade dele se mostra nas ações que ele toma e no que ele vive, no que ele faz. E assim, enfiar um Daemon em Harrenhal por Deus sabe quanto tempo, pensando e, tipo, sonhando e tendo imaginações e não sei o que e blá blá blá. Pra ele, tipo, todo o arco de personagem do Daemon na segunda temporada foi basicamente dentro da cabeça dele. E não faz sentido. Ele não é um personagem cuja introspecção faz sentido pra gente ali. Fez sentido até algum ponto, eu gostei até algum ponto, mas no final da temporada eu já tava assim. E até eu, que não gosto de batalhas, eu não sou fã dessa parte mais da ação, acho que as batalhas da segunda temporada foram muito mal aproveitadas. Eu acho que a gente poderia ter coisas mais longas, a gente poderia ter alguns mais detalhes, a gente poderia não ter tantos cortes. Assim, um dos episódios que eu mais
senti, que mais me impactou foi o episódio da morte da Rhaenys e da Meleys, que era minha. Porque assim, gente, pra mim é Dreamfire, que é a da Helena, que simplesmente o fato deles não... Como que a Helena... Esse pra mim é um dos piores aspectos. Como é que a Helena, ela se conectou com o dragão se ela não gosta de voar com o dragão? E a Dreamfire, que é a minha dragoa preferida, ela não aparece em canto nenhum. E a Helena, tipo, como? Não faz o mínimo sentido falar que a Helena não gosta de voar, o que é uma mudança do livro, mas por outro lado, porque ela precisaria sair pra se conectar com o dragão. A Dreamfire, ela pertencia a Rhaena Targaryen, a neta do Aegon Conquistador. Então, ela não nasceu com a Helena, não foi um ovo que a Helena ganhou e que nasceu. Então, ela precisaria sair e ir ao Covil dos Dragões pra desenvolver essa conexão com a Dreamfire. A Helena precisava fazer esse processo. Então, por que lógica a Helena sairia da casa dela pra ir se conectar com os dragões se ela não gosta de voar nos dragões, se ela não gosta de fazer nada? Ela deveria, pelo menos, não em uma batalha, óbvio, mas, tipo, deveria existir essa conexão. Mas, tipo, dizer que a Helena não gosta de voar com dragões, especialmente quando ela gosta de outras criaturas, foi uma das piores linhas de escrita. E é uma linha de escrita que, assim, se fosse um pouquinho mais trabalhada, alguém poderia parar e pensar, não, por que a gente colocou isso aqui? Não faz sentido nenhum, né, a Helena não gostar de voar, sendo que ela precisaria ter essa conexão com uma dragona. Toda hora eu chamo de uma coisa diferente. Com uma draga que não nasceu com ela, que é que já existia, que é a Dreamfire. Mas depois da Dreamfire, que quase não aparece, eu acho que ela aparece... A gente assume que é ela na segunda temporada, se eu não me engano. Mas depois da Dreamfire é a Meleys e a Bebezinho. Foi o episódio que mais me impactou, um dos episódios que mais me impactaram, que foi a morte da Rhaenys e da Meleys. É um dos aspectos que, tipo, era bonito, que fazia sentido ali, entendeu? E, assim, foi uma das coisas que mais funcionou ali dentro. Mas essa questão de pegar um personagem que ele é mais... ele tem mais ações do que pensamentos e botar ele pra pensar demais, ficou ruim. Pegar uma personagem que deveria estar mais focada nos objetivos dela e botar ela pra se arrepender do que ela fez, tipo, logo no começo da temporada, pra mim foi uma burrice. E eu acho que adiantar certos clímaxes da história foram uma burrice. A parte das sementes dos dragões, essa parte eu gostei, eu acho que essa parte ali funcionou. Foi uma parte da adaptação que fez sentido ali dentro. Então, assim, pra terceira temporada, as minhas expectativas são baixíssimas. Até porque a gente sabe que houve uma quebra criativa entre o George Martin e a equipe de House of the Dragon. Isso abaixa minhas expectativas, não porque eu acho que não vai ser fiel ao livro, porque não é a questão da fidelidade. E até porque, na verdade, ele apoiou a primeira temporada. Me incomoda porque ele é mais firme na questão do que realmente faz sentido na história. Ele, por ser um escritor e um escritor que leva seu trabalho a sério, até porque se ele não levasse, ele já tinha lançado os últimos livros de qualquer jeito, só pra ganhar dinheiro. Já tinha lançado só por causa da pressão. Não, ele é um autor, e um autor que leva os anos necessários pra poder escrever, porque ele leva isso muito a sério, e é por isso que o universo dele é tão completo. Se ele teve essa quebra criativa, se ele teve esse incômodo, em especial na segunda temporada, quando ele fez aquele post sobre Blood and Cheese, e depois ele teve que apagar, porque o HBO pediu pra ele apagar, e ele fez um comentário falando que aquilo ali, ele falou mais ou menos que, tipo, aquilo ali era o que ele tinha coragem de postar, o que ele achava que tava de boas postar, além do que ele realmente queria falar. Porque realmente ele não assistiu a segunda temporada antes, ele não teve presente na produção da segunda temporada também. E me preocupa essa quebra criativa que eles tiveram, justamente porque eu não confio no fato de que os escritores da série os roteiristas da série vão conseguir manter essa lógica. E assim, por alguns vazamentos que tiveram, alguns spoilers que eu vi, se forem verdade, eu concordo 100% com ele. Eu acho que essa quebra criativa aí foi com todo direito. E eu vi um spoiler do episódio 4, talvez quem viu o mesmo spoiler saiba do que eu tô falando, mas que se for verdade, tem grandes chances de eu
tirar uma pausa da série por tempo indeterminado. Porque se esse spoiler for real, é o motivo pelo qual eu não assisto várias outras séries. Me incomoda e é algo que eu preciso de um preparo mental pra conseguir assistir. E se for verdade, a gente não sabe se é verdade ou não, vai ser algo que vai trazer, vai tentar ser feito de uma forma mais chocante, que vai tentar ser pra abalar mesmo a cabeça das pessoas. E tipo assim, esse é o meu limite, esse é o momento que eu falo assim, por hoje é só, pessoal, e tiro uma pausa. Porque assim, pra mim, por mais que seja meu trabalho criar conteúdo e falar das coisas e tal, eu nunca quero me colocar numa situação onde algo me incomoda. E novamente, não é por uma questão criativa, não é por uma questão assim de quem faz isso não merece viver, não merece existir, nada disso. Eu acho que todo tipo de arte, todo tipo de obra humana tem espaço pra... tem espaço no mundo, tem espaço pra existir, tem lugar, tem público e etc. Mas é a minha vida, e como eu falei, que eu larguei a mão de Game of Thrones, a vida é muito curta, então eu não gosto de me submeter a assistir coisas e a fazer coisas que eu não quero, simplesmente por um aspecto de... eu preciso fazer um conteúdo sobre isso, ou eu vou fazer um vídeo aqui criticando, eu vou tacar o pau. Eu critiquei bastante, mas tipo... É porque assim, é que a gente tem que ter a capacidade de criticar quem a gente ama. E a série ainda está num lugar em que eu amo a série. Mas ela tem vários problemas. A partir do momento em que a série ela ficar em um lugar onde ela mais me causa malefícios do que benefícios, eu largo de mão e prossigo, entendeu? Porque a vida é muito curta. Vocês têm que entender isso. A vida, ela é muito curta. Então, assim, eu não tô aqui pra poder criticar a série de uma forma objetiva. Eu tô aqui pra poder trazer pra vocês subjetivamente o que é importante pra mim. E, assim, é 100% a minha opinião. E se você discordar, tá tudo bem. Nós podemos ter uma opinião diferente, porque somos pessoas diferentes. E a HBO não vai ganhar mais nem menos dinheiro por causa disso. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Eu espero conseguir voltar em breve. Eu espero conseguir gravar mais vídeos essa semana e editar. Eu vou estar entrando em um recesso do meu trabalho que toma mais tempo nessa próxima semana. Então, se vocês verem um aumento de vídeos aqui no canal do YouTube, é por causa disso, porque eu tô editando logo tudo enquanto eu tenho tempo. Eu vou continuar ainda nos meus outros trabalhos, então não achem que isso aqui é uma promessa de que vai ter mais vídeos. É só, assim, um aviso de que se tiver por causa disso. Eu espero ver vocês em breve, eu espero ter anúncios legais em breve. E até o próximo vídeo. Um beijo!